Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 21 de setembro de 2014, domingo. Esse é o verbete de número 3.152. 6 páginas, 54 logias, 19 máximos. O verbete é persistência edificadora. Especialidade, autodeterminologia. Quem escreveu o verbete é o professor Fernando Roberto Civelli, que está aqui muito bem acompanhado, tem uma frente ampla aqui ajudando. Então, vamos conhecê-lo um pouco. O Fernando, ele é graduado em Engenharia Agrônoma, especialista em Gestão e Tecnologias Ambientais, é voluntário da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia desde 2010, coautor do livro Autoexperimentografia Projeciológica, publicado neste ano, 2014, e é tenepsista desde março de 2009. Então, vamos à definição da persistência edificadora. A persistência edificadora é a condição de a consciência autodeterminada, homem ou mulher, manter pelo tempo necessário o esforço máximo e destemido em ações técnicas, construtivas e cosmoéticas, previamente planejadas, realizadas meticulosamente, com o objetivo de concretizar conquista evolutiva prioritária e dinamizadora da autoevolução. Na pensenologia, destacamos a pensenidade focada na conclusão da tarefa prioritária, o sobrepairamento da pressão holopensênica nosográfica, a retilinearidade nos autopensenes, a auto-organização pensênica. Em fatologia, a tecnicidade direcionada aos objetivos prioritários pré-definidos, a vontade férrea, o empreendedorismo consciencial voltado ao megafoco evolutivo, a passagem pelo gargalo evolutivo, a conquista de novo patamar na escala evolutiva das consciências, a preparação para início e a manutenção da prática da TENEPS. Em parafatologia, a determinação para a conquista do autodomínio das energias, a qualificação do amparo extrafísico de função da TENEPS, os extrapolacionismos parapsíquicos para aceleração da autoevolução. Em caracterologia, nós temos 20 características técnicas para identificação e avaliação da persistência edificadora. Em remissiologia, destacamos 5 verbetes: autodeterminação, binômio paciência-persistência, megafoco autopensênico, poder de realização, volicionina. A persistência edificadora impulsiona a consciência decidida pelo autoenfrentamento a superar os próprios limites, reciclar imaturidades, reparar erros e galgar patamares evolutivos. Você já reconhece a persistência edificadora na automanifestação consciencial? Qual a porcentagem prática identificada da utilização da perseverança realizadora para a superação de obstáculos, mudanças de posturas anticosmoéticas cronificadas e avanços evolutivos? Na bibliografia, nós temos 5 referências. Vamos à mega-análise da equipe da Enciclosapiens. Esforço, megafoco, dedicação, conquista, autoevolução, priorização, planejamento, auto-organização, enfrentamento, tenacidade, errologia, proexologia, ressexologia, pensenologia, paratecnologia, autocriticologia, autodecidologia, autovoliciologia, autopesquisiologia e autodeterminologia. Então, para começar, Fernando, aquela pergunta, né? O que te motivou a escolher esse tema? Bom, boa tarde a todos. A minha motivação foi um acontecimento crítico nessa minha existência no ano de 2009. Eu tive um problema de saúde muito grave, muito sério, e eu precisei fazer uma cirurgia, quase que de emergência. E a cirurgia foi muito bem, foi tudo resolvido, o problema foi resolvido, porém, eu tive um período de... Estão escutando? Tá, sim. Tive um período de adaptação, de readaptação do soma, que ele foi muito difícil e muito longo.
E nesse período, eu fui acumulando dificuldades e chegou num determinado momento, certo? Está melhor agora? Melhorou, estava meio assim... Pegando o som, mecânica, né? Num determinado momento, com uma conversa com a minha mãe, ela chegou para mim e falou assim, não desista, né? Porque a situação estava realmente muito crítica, e eu estava numa descendente, e eu parei para pensar nessa frase, né? Não desista. E eu fui fazer uma avaliação da minha existência até aquele momento. E eu percebi que eu tinha essa manifestação da persistência, que em todos os momentos críticos eu sempre utilizei, né, desse trafor. E por que eu não estava utilizando naquele momento, né? Então, eu fiz uma avaliação de que a minha persistência ela existia, eu não utilizava sempre, não sabia por que não utilizava sempre, e muitas vezes eu era taxado de cabeça dura, de teimosia, né? Então eu percebi, não, eu preciso qualificar essa persistência. E eu fui desenvolvendo, né, aplicando esse trafor junto com os outros trafores, né, porque naquele momento eu precisava de muita força, e a gente busca a força nos trafores, né? É a questão intraconsciencial de buscar ali aquela energia para virar mesa, para mudar o que não está correto, ou para conseguir alguma coisa que é assim, essencial e prioritária naquele momento. E então, desde aquele momento, eu passei a pesquisar a persistência, né? E aí, tendo essas vivências todas, tendo conseguido superar aquela questão somática, né, da cirurgia, eu proponho agora, nesse verbete, a persistência edificadora, que seria a persistência como eu vejo ela qualificada, né, evolutiva, né, que está direcionada para uma ampliação da lucidez e da manifestação da consciência. Então vamos começar com as perguntas dos teletertulianos. Primeira, ao verbetógrafo, professor Fernando, em fatologia, na página 16, na segunda página, terceira linha, quais dicas para que possamos otimizar nosso planejamento minucioso das ações a serem implementadas? Bom, primeiro, isso é uma questão que eu percebo que ela é um pouco cultural aqui no nosso país, né? Nós não temos o hábito do planejamento. Em outras culturas, em outras nações, a gente percebe mais, né, uma dedicação ao planejamento. Então, eu percebo que o planejamento ele é essencial. Apesar da gente perder um tempo com ele, perder entre aspas, né, porque a gente não perde, nós estamos ganhando, né, ali na frente, ganhando nas ações, né, em definir exatamente o que a gente quer e como a gente vai conseguir. Então, a minha dica aí para a questão do planejamento, é utilizar mesmo das técnicas que existem de planejamento. Você pode buscar técnicas na administração, por exemplo, que tem muitas aí, eu falo até, assim, utilização de planilhas, né, utilização de todas essas técnicas que estão disponíveis. E a questão também do planejamento, ela não pode deixar de estar associada à cosmovisão, né? Então, uma visão de conjunto. Então, você não vai fazer um planejamento ali próximo a você, você vai olhar para a frente, né? O que você quer lá na frente e estabelecer aquelas etapas, né? E aí você vai cumprindo cada uma dessas etapas. Patologia, página 16 também. Agora, na quarta linha, na linha de baixo. Qual é a profilaxia da procrastinação dos atos diários, tão comum em nosso país, onde deixamos tudo para o último minuto? Bom, aí é o seguinte, eu, por exemplo, eu utilizo uma técnica que é o Código Pessoal de Cosmoética, né? Então, o número 1, o item número 1 do meu Código Pessoal de Cosmoética, é assim,
não deixar o prioritário, quer dizer, o prioritário em primeiro lugar. Então, sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, eu me lembro disso. Né? Então, eu tenho que fazer o prioritário em primeiro lugar. Então, eu vou, uma decisão intraconsciencial, eu vou e faço o que eu tenho que fazer. Eu uso essa técnica. Ainda em fatologia, também na página 16, agora na 10ª linha. Quais os passos do processo lúcido para obtenção do pé de meia libertário em meio à instabilidade econômica atual? Bom, eu vou dizer a minha experiência, né? Bom, primeiro, eu sempre me dediquei aos estudos. Né? Então, eu me preparei Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo, né? Então eu me preparei na minha profissão. Estudei. Então eu tenho uma capacidade na minha área, né, de conseguir trabalhar, assim, de não ficar sem emprego. Depois eu fui buscando condições melhores, né, de empregabilidade. Então eu me preparei, eu fiz pós-graduação. Então, no sentido dos estudos, eu me preparei para isso. Então, não tenho insegurança quanto a emprego. Agora, você tem que ter um planejamento, conhecer economia, estudar economia, saber aonde investir o dinheiro, porque a gente vive num país que tem dificuldades econômicas. Então, é difícil a gente ter um excedente de dinheiro. O que você vai fazer com aquele excedente? Né? Onde você vai aplicar? Então, você vai se precaver com isso. Você não vai desperdiçar o seu dinheiro, não vai deixar ele num investimento que você não conhece, por exemplo. Então, você vai se preparar e vai guardando esse dinheiro. Eu tinha muita dificuldade com isso no começo. Aí eu comprei uma vez um livro que falava sobre finanças pessoais, né? E aí ele dizia o seguinte, que a nossa mente, ela se adapta ao que a gente recebe, né? Ao que a gente tem, os nossos recursos financeiros. Então, se eu ganho R$1.000, por exemplo, eu vou gastar R$1.000. A minha mente se adapta a isso. Então, ele dizia assim, então você tem que retirar um pouco de dinheiro antes. Assim que ele chega na conta, você já retira. E eu comecei a utilizar essa técnica. Então, eu tirava uma porcentagem X e eu ia me adaptando com o que eu sobrava. Quando passou um tempo, eu fui ver, eu tinha uma soma assim, razoável já guardada. Então, existem técnicas, né, que a gente pode usar. Então, você se prepara primeiro para a questão do emprego, né, e também tem a questão do empreendedorismo, que aí a pessoa ela tem que ter perfil para isso, né, para ser dona do próprio negócio, da própria vida, que eu acho que essa também é a condição mais ideal. Ao verbetógrafo, fatologia, na página 16, 7ª linha. Poderia comentar sobre a persistência edificadora na reeducação alimentar? Então, isso é o seguinte, a gente verifica, assim, várias pessoas, inclusive isso aconteceu comigo, de entrar num processo de reeducação alimentar, né, no caso de redução de peso, e até mesmo por questões de saúde, de melhorar a alimentação, né, por questões de saúde. E aí a gente mantém aquilo por um período. Depois daquele período, a gente volta a comer as coisas que não pode, volta a engordar, tem aquele efeito sanfona, né? Que o pessoal, emagreci, engordei, e fica nesse sentido. Então, a persistência edificadora, ela vai agir no sentido de você manter aquela conquista, de manter aquele ganho. Então, eu não vou voltar atrás. Entendeu? Eu conquistei aquilo, eu consegui melhorar a minha alimentação, eu consegui reduzir o meu peso e eu vou manter aquilo. Quer dizer, eu não vou desistir, eu não vou ceder para depois começar tudo de novo. Aí não caracteriza a persistência edificadora. Sinergismologia, página 16, primeiro item. Poderia explanar sobre o sinergismo, persistência, edificação? Primeiro sinergismo. Sim, esse primeiro sinergismo, ele é o do próprio verbete, né, do tema do verbete. Então é o seguinte, eu utilizei a palavra edificadora, persistência edificadora, no sentido de ressaltar a construção. Né? Então,
assim, a questão da energia, da construção. Então, eu vou construir passo a passo. Então, eu estou alicerçando, construindo, fazendo, né, galgando. Né? Então, é nesse sentido assim. Então, eu vou persistir e eu vou edificar, construir. Aí eu vou partir daquela construção e continuar, ir para um próximo. Professor Fernando, fatologia também, só dá fatologia até agora. Ó. Página 16, quinta linha, de baixo para cima. Fechou? De baixo para cima. Você considera que valeu a pena a autodeterminação do pré-verbetógrafo na elaboração autoral do primeiro verbete da Enciclopédia da Conscienciologia? Poderia aprofundar a respeito? Sim. Quando a gente escreve um verbete, isso eu percebi, né, escrevendo esse Persistência Edificadora, a gente vivencia muito o que a gente está escrevendo. Então eu precisei ter muita persistência para concluir esse verbete. E é até interessante porque o próprio tema do verbete me ajudava. Né? Eu falei assim, não, mas eu tenho que concluir, né? Eu estou fazendo um verbete sobre persistência. Que cara que eu fico, né? Como que eu vou ficar, como que vai ser, né? Então, então a gente tem, eu percebo isso, e tem uma bolha, né? Então você tem que ter realmente para esse verbete, principalmente porque o tema era esse, mas para os outros eu penso que também tem assim, o primeiro verbete, né? Aquela bolha que a gente tem que furar. Então a gente tem que ter persistência mesmo. E vale a pena, porque você, como diz a edificação, né? Você está construindo algo, você está fazendo um verbete, ele é uma GESCOM, né? Ele é interassistencial, né? Ele ajuda você em primeiro lugar e depois vai ajudar as outras consciências, né? Sobre aquela questão que você está abordando. A gente não tinha comentado, mas é sua estreia hoje aqui, né? É, o meu primeiro verbete. Então, parabéns, né? Escolheu um tema, né, de persistência para ser o primeiro, quer dizer, bem apropriado, né? Ainda na fatologia, é o mesmo Neotério Tertuliano, página 16, nona linha. Poderia comentar sobre a superação de limitações físicas para a locomoção independente e segura na megalópolis? Sim. Eu coloquei essa fatologia inspirado num colega meu, que eu observava. Né? Ele é deficiente visual e ele estava tendo muitas limitações na vida dele, por não conseguir se locomover sozinho. No caso, na cidade de São Paulo, que é uma megalópolis, né, com todas aquelas dificuldades de locomoção para quem enxerga normalmente, imagina para quem tem uma deficiência visual. E um dia eu estava no metrô em São Paulo e eu encontrei um adolescente deficiente visual, utilizando lá o transporte público. E eu cheguei perto para conversar com ele, porque eu estava pensando naquele meu colega. Né? E comecei a conversar com ele, como que ele fazia, como que era, né? Ele se locomover ali naquela confusão toda, naquele monte de gente, calçada quebrada, sei lá, obstáculo, e automóvel, e tudo aquilo ali. Eu fiquei muito curioso, e ele falou para mim que a primeira coisa que ele precisou ter para se libertar foi coragem. Né, que sem coragem ele não conseguiria estar se locomovendo ali na selva de pedra. Né? E eu fiquei pensando nisso, e aí eu fui acompanhando este meu colega, e ele começou a se preparar. Né? Existem cursos especializados que ensinam os deficientes visuais a se locomoverem, né? Sozinhos, terem um nível maior de independência. E eu comecei a acompanhá-lo, né, e esse meu colega, ele não era tão novo, né, ele já tinha uma certa idade. Acho que quanto mais idade a gente vai conquistando aí, mais difíceis são essas pequenas mudanças, assim que na verdade são bem cruciais, né? E eu fui acompanhando ele, e eu achei aquilo um exemplo fantástico, né, para estar colocando aqui. Porque é uma persistência, né? Tem que vencer os medos, tem que ir em frente para conseguir ter uma manifestação consciencial mais livre. Para ter autonomia, né? Autonomia. E sem deixar de pensar na segurança, porque eu vi a família dele, a preocupação, falei, nossa, como que ele vai andar sozinho aqui? Tem um buraco, ele pode cair no buraco aqui. Então eu achei que foi um grande desafio.
E aí eu resolvi colocar aqui para estar lembrando desse exemplo. Bom. Professor Fernando, na Principiologia, agora mudou, Principiologia, página 16, final da segunda linha. Poderia expandir o princípio dos pés na rocha e o mental soma no cosmos? Então, eu penso assim, quando nós vamos fazer um planejamento, ou você pensar em algo que você quer conquistar, eu já penso lá na frente. Então, eu vou ter o pensamento cosmovisiológico. Né? O que eu quero? Então, eu quero uma coisa grande, mas eu não consigo realizar a coisa grande de uma vez. Eu tenho que olhar, primeiro, a minha realidade, né, onde eu estou, como eu estou me manifestando, qual é a minha condição, e a partir daí que eu vou me direcionar para lá. Mas eu tenho que ter, vamos dizer assim, o pé no chão. Né, onde eu estou e como que eu vou chegar lá. Então, é nesse sentido. Então, eu vou pensar grande, eu vou pensar lá na frente, mas eu tenho que reconhecer as minhas limitações e minha realidade. E a partir daí que eu vou caminhando em direção ao que eu quero. Ciclologia, na página 17, agora na próxima página. Na primeira linha da ciclologia, poderia aprofundar o ciclo esforço, conquista, sustentação, domínio. Bom, é o seguinte, primeiro nós temos que ter o esforço para conseguir aquilo que a gente quer, que a gente está almejando. E aí a gente consegue, aquela história que eu estava falando antes da reeducação alimentar. Né? Então eu consegui, eu reduzi meu peso, eu consegui ter uma alimentação mais saudável. Só que eu preciso sustentar essa conquista. Então não acabou o esforço. Eu acho que é um erro comum. Quando a gente chega na meta, quando a gente chega no objetivo, pronto, acabou o esforço. Não acabou. Eu tenho que continuar aquele esforço até aquela condição, aquela situação ficar dominada, ficar assim, superada. Então, é nesse sentido desse ciclo. Então, eu vou me esforçar, aí eu vou conseguir, eu vou sustentar, é aí que após essa sustentação é que eu consigo realmente superar e dominar aquela condição. Interaciologia, página 17, penúltima linha. Poderia explanar a interação erro-acerto? Sim, é o seguinte. Nós podemos aprender com os erros e com os acertos. Né? Então, eu ouvi dizer uma vez aqui, numa mini tertúlia, que o professor Val dizia assim, não, a gente aprende com os nossos erros, mas é mais inteligente aprender com os acertos. Né? Porque aí você não precisa errar, passar pelo erro. Então, essa interação é o seguinte, eu vou ter erros e eu vou ter acertos. Né? E também pensar no seguinte, às vezes o acerto para uma questão não é o acerto para outra. E aí eu posso utilizar, do que eu utilizei naquela situação, sem fazer uma análise, sem nada, eu vou usar aqui que vai resolver aqui. E chegar lá e vira um erro. Né? Não vira um acerto. Aí a gente vai ter que aprender com o erro. Né? E não com o acerto. Então, eu penso que nesse processo a gente tem que usar muito o mental soma. Tem que fazer muita análise e muita avaliação, para buscar aprender mais com os acertos do que com os erros. Mas ambas as condições a gente pode ter uma visão positiva, né, até do erro, e aprender com ele. Paradoxologia, também na página 17. Poderia comentar o paradoxo de Aconsim promover a autoassistência e caminhar para o egocídio? Uma vez, quando eu passei por aquela questão que eu comentei no início, que foi um problema de saúde muito, muito sério, na época eu desenvolvi a síndrome do pânico. Né, e foi muito difícil de lidar com isso. E aí eu percebi que eu poderia superar essa questão com o egocídio.
né? Porque eu estava muito focado nas minhas questões e nos meus problemas. E se eu caminhasse para o egocídio, eu poderia superar, né? E foi realmente o que aconteceu. Então, quando eu deixei de me preocupar muito comigo e pensar mais nos outros na assistência, eu acabei fazendo uma assistência, um autodesassédio, né? E nesse autodesassédio eu consegui algo muito positivo para mim. Então é nesse sentido, quando a gente está muito no egocentrismo, né, a gente acaba não promovendo a autoassistência. Então, quando você abre mais e pensa mais nos outros, é por isso que eu chamo de um paradoxo. Eu não estou pensando em mim, mas eu estou sendo assistido por isso, por essa questão. Professor Fernando, binomiologia na página 17, primeira linha. Poderia expandir o binômio paciência-persistência? Então, muitas coisas não são fáceis, são demoradas, são longas, e que nós precisamos ter paciência para conseguir. As coisas têm o seu momento, né? Então a gente não consegue colocar a carroça na frente dos bois, né? Então primeiro tem o passo a passo. E eu percebo que em alguns erros que eu cometi na questão da persistência, que acabaram virando insistência ou virando teimosia, foi justamente isso, não ter a paciência do momento, não ter a paciência de fazer a coisa no seu tempo. Por exemplo, uma reconciliação. Às vezes a outra pessoa ela não está preparada para aquela reconciliação naquele momento e a gente quer ir de qualquer jeito. Então você vai acabar piorando a situação. Então você vai ter que ter a paciência de esperar o tempo da pessoa, que pode ser nessa ou em outra vida, entendeu? E aí você vai conseguir fazer aquela reconciliação que você quer. Então a paciência ela é fundamental na questão da persistência. Sindromologia na página 17, terceira linha. Poderia falar sobre a síndrome da bússola consciencial danificada, desviando as ações do foco? Então, nós temos a PROEX, né? Nós temos muitas pessoas têm a PROEX, que é a direção dessa vida. O que nós viemos fazer aqui, quais o sentido das coisas, né, que nós estamos aqui nesta vida fazendo. Quando a gente não tem uma clareza sobre isso, ou tem uma visão distorcida, ou não tem uma compreensão mais clara sobre isso, a gente pode caminhar por um caminho equivocado, e até achando que está no caminho certo. E se você usar uma persistência num caminho equivocado, você vai com tudo para o lugar errado, né? Então, a bússola, quando ela não está muito bem sintonizada, ela pode levar a gente fora do foco, levar a gente fora do caminho correto. Coloquiologia, página 15, segunda linha. Logo na primeira página, isso. Sugiro incluir uma vírgula entre caiu e não levanta mais. O que você acha? Onde? Espera aí, só um momento. É na segunda linha da coloquiologia. Tem firme como gelatina, fogo de palha, caiu, não levanta mais. Pode ser sim. Acho que sim. Tá? Depois a gente coloca. Pensenologia, página 15, penúltima e última linhas. Como fazer para manter o sobrepairamento da pressão holopensênica nosográfica, a retilinearidade dos autopensenes e a organização pensênica? São os três últimos, eu acho. Então, sim. Como fazer? O sobrepairamento é o seguinte, eu coloquei aqui porque a persistência ela não é pontual, né? Então, pelo menos nessa proposta que eu estou colocando aqui, ela é algo de longo prazo. Então, nós vivemos aí em cidades, a gente está em vários locais, e tudo tem o seu holopensene.
Então, nós temos que manter a persistência em todos os lugares, independente do holopensene que ele existe. E nós vamos sofrer essa influência. Aí eu penso que é uma questão mais intraconsciencial, né? O quanto você se deixa influenciar pelo que é externo. Então, primeiro você vai ter que ter uma firmeza pensênica, né? Dos seus propósitos, no que você quer, você tem que ter um trabalho energético, você tem que ser autossuficiente energeticamente, para ter uma sustentabilidade de se manter, mesmo com o holopensene que não é favorável ali naquele momento e naquela condição. Então, é um trabalho mais geral, né? Então, você vai pensar na questão da pensenidade. O pensene, né, ele tem 3 ali, que é o pensamento, o sentimento e a energia. Então, você tem que trabalhar isso para não se influenciar sobre aquele holopensene. Eu passei muito por isso na questão do grupo karma familiar, né? Então, sempre que eu me voltava a questões do grupo karma, eu tinha que fazer um trabalho desse de sobrepairar aquele holopensene daquele local, que eu estava muito influenciado sobre aquilo, né, desde a infância. E que também é a mesma linha da retilinearidade, né, do autopensene, e da auto-organização. Né? Então, eu tenho que ter clareza dos meus pensamentos, dos meus pensenes. Para a persistência, eu não posso ter dúvida das coisas, então eu tenho que ter clareza disso. É o que eu quero, para onde eu vou e como eu vou fazer. E isso tem que estar muito bem organizado, pensenicamente. Parafatologia, na página 16, terceira linha. Como fazer a ativação saudável do laringochakra? Bom, vou dar um exemplo aqui. Né? Esse é um exemplo aqui, né? Fazer a apresentação de verbete. Mas assim, eu sempre tive, desde criança, o problema da timidez. E aí chegou num determinado momento, eu decidi superar isso. Então eu fiz um planejamento, como que eu ia... Por exemplo, eu participava do curso, eu não fazia pergunta. Então eu comecei a criar experimentos, né, controlados. Então eu pensava assim, eu vou no curso, eu vou fazer uma pergunta. Sei lá, qualquer pergunta. Aí eu comecei assim, então vou fazer uma pergunta quando? Em determinado momento. Eu até determinava assim, o horário que eu ia fazer a pergunta. Então eu comecei a fazer... sistemático. Eu comecei a fazer, e às vezes saía aquelas perguntas terríveis, né, que não tinha nada a ver, mas eu saía contente, porque... Enfrentou, né? Eu consegui cumprir. Uma vez eu estava num curso, inclusive com a professora Marina Tomás, né? E eu falei assim, eu preciso fazer uma pergunta antes de terminar o curso. E aí, faltava acho que assim, 30 segundos, ela já estava se despedindo, aí eu levantei a mão e fiz a pergunta. E eu fui assim, muito surpreendido, porque ela olhou para mim e falou assim, puxa, conseguiu, hein? Nos 45 do segundo tempo. Né? Ela falou assim, eu estava esperando a sua pergunta. Eu não tinha falado nada para ela. Né? As energias já tinham dito As energias já estavam lá. Já estava lá totalmente ansioso, né, para fazer a pergunta. E aí, com o tempo, né, com esses experimentos controlados, eu fui melhorando isso. Depois eu entrei na docência, e aí assim, quem quer fazer o destravamento aí saudável do laringochakra, né, eu acho que a docência também docência conscienciológica é muito interessante. E coragem, né? Porque você fazer experimento tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas os experimentos, assim, eles vão crescendo, né? Você sempre vai um pouquinho a mais. Você vai dosando, Você vai dosando, né? Para aquilo também não gerar um nível de ansiedade que você não consiga suportar. Principiologia, também na página 16, na penúltima linha. Quais são os princípios paradireitológicos? Bom, eu coloquei a questão dos princípios paradireitológicos pelo seguinte. Quando a gente está na persistência edificadora, é intraconsciencial, mas ele não é exclusivamente intraconsciencial. A gente vai
ter interações com outras pessoas, né, com outras consciências, sejam elas conscientes ou consciex. Então eu pensei muito na questão do para-direito, né, porque o para-direito é a cosmoética nas inter-relações, é a prática da cosmoética, né? Então, se eu quero acertar, se eu quero conquistar, aí galgar novos patamares evolutivos, eu tenho que ter uma relação muito cosmoética, né, com essas consciências, com todas as consciências. Não apenas comigo, mas com todas as consciências. Então eu busquei aí na questão dos princípios da paradireitologia. Então são esses princípios que se utilizam das inter-relações e da cosmoética. Tem uma série deles, tem verbete até que fala sobre essa questão do paradireito. E tem uma nova IC, né, que tá surgindo aí, que é o Juriscons, que estuda a questão do paradireito. Em numerologia, página 17, segunda linha. Qual a diferença entre o trafor da pertinácia e o trafor da perseverança? Onde que é mesmo? É na numerologia. Sim. Na página 17, na segunda linha. Deve ter esses dois trafores aí, pertinácia e perseverança. Aqui, se você observar, eles têm muitos trafores que são assim, bem parecidos. Então, você tem a tenacidade, você tem a pertinácia e a perseverança. E tem também a firmeza. Isso foi meio que proposital, né? Eles são bem próximos, mas eles têm um viés um pouquinho diferente. Por exemplo, a tenacidade eu coloquei aí na questão da resistência, da coesão, do aderir fortemente. E aí depois a pertinácia também na questão da obstinação. E a perseverança na questão de continuar, de saber que aquilo é possível, né? Então eles são realmente muito próximos, mas eles têm vieses aí eles se complementam. Ao verbetógrafo, poderia comentar a relevância de encontrar uma dupla evolutiva nesse contexto da persistência edificadora? Então, a dupla evolutiva, ela é uma técnica, né, proposta pelo professor Valdo Vieira, é uma técnica evolutiva, né? Então você vai arranjar uma parceira, um parceiro, que vocês vão estar construindo aí uma vida juntos com o objetivo de um ajudar o outro e evoluir mais rápido, né? Então eu acho que tem tudo a ver com a questão da persistência. Agora eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, se é a persistência para conseguir uma dupla evolutiva ou... Vou ler de novo, ver se fica mais claro. Poderia comentar a relevância de encontrar uma dupla evolutiva nesse contexto da persistência edificadora? Eu acho que está em aberto, sim, né? É aquilo que eu estava comentando. Então, a dupla evolutiva, ela ajuda muito, né? Porque a persistência edificadora, ela precisa de muita coragem, de muita força, de muita energia, muito impulso. Então, se você tem uma sustentação nesse sentido de uma dupla, eu acho que ajuda bastante. Professor Fernando, na Sindromologia, página 17, primeira linha. A síndrome de Peter Pan, sabotando o crescimento da consciência. Como relacionar essa síndrome com as redes sociais hoje em dia? Essa síndrome de Peter Pan é aquela pessoa que não quer crescer, né? Então, ela não quer evoluir. E eu vejo que, pelo menos na experiência que eu tenho, é muito fácil você se perder utilizando as redes sociais. Se perder no sentido de perder tempo, de ficar naquela sociosidade, né, de ficar deixando de fazer o prioritário mesmo. Isso a pessoa que não quer evoluir, não quer se auto-enfrentar, é um prato cheio, né? Então ela vai estar ocupando o tempo dela, ela vai achar que ela está ocupando o tempo, então ela não vai ter aquela sensação de vazio e não vai estar fazendo nada, vai estar se enganando. Isso é uma dispersão, né? Quem é disperso, e dispersão é exatamente, violento. é um grande fator de dispersão.
Eu percebo isso. Eu tenho a questão da infomania, né? Que eu tenho que trabalhar e me controlar com isso. Então é fácil eu entrar numa dispersão, por exemplo, fazendo uma pesquisa na internet, porque a internet ela vai levando de um lugar para outro. Né? Você começa a pesquisar uma coisa, ali a pouco você está vendo, você já foi para um outro caminho, já está fazendo outra coisa. Então, realmente, isso pode acontecer. Professor Fernando, patologia, voltamos para a patologia, página 16, no final da 4ª linha. Poderia discorrer, se possível com exemplos, sobre as ações corajosas para a interassistência grupocármica? Sim, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre tive um problema de relacionamento com meu pai. E num determinado momento, eu falei assim, não, eu vou superar isso. Só que, aí que eu fui estudar mais a questão, eu vi que o problema era meu. Não era problema, no caso do meu pai, né? Então eu tinha que superar aquilo, e aquilo era difícil para mim. Então eu tive que ter coragem, naquele momento, para abrir mão de um monte de coisas que eu estava, de sentimentos e de outras questões que eu estava apegado, né? E para conseguir fazer aquela reconciliação. Então é nesse sentido, de abrir mão de coisas, né, de ter coragem mesmo, de às vezes tomar iniciativa, de assumir os riscos, né, daquela empreitada. Patologia, página 16, última linha. Poderia desenvolver a respeito da preparação para o início e a manutenção da prática da TENEPS? Então, a TENEPS ela é uma técnica, né, a tarefa energética pessoal, que é proposta também pelo professor Valdo Vieira. E ela é uma técnica muito séria, na qual você vai doar as suas energias todos os dias para o resto da vida, de uns 50 minutos, né, num horário definido. Então, não é algo que não é uma brincadeira, né? E você tem que ter os pré-requisitos para chegar na aplicação dessa técnica. E no meu caso, quando eu decidi aplicar essa técnica, eu estava numa condição, sabe, que não tinha nada a ver da aplicação da técnica. Então eu precisei ter muita persistência para conseguir chegar no ponto de iniciar a técnica. E depois a técnica, ela é para o resto da vida. E ela ela tem que ser mantida. Então, como a gente falou lá no início daquele ciclo, né, eu tenho que ter a sustentação, a manutenção. Né? Então, isso é algo permanente. Eu penso que, na questão da TENEPS, pelo menos para mim, nesse momento, eu ainda aplico a persistência. Professor Fernando, sinergismologia, na página 16, penúltima linha. Poderia fazer um contraponto com o tema do verbete e o sinergismo mental-soma para a tecnologia? Então, a persistência edificadora ela tem uma proposta mental-somática. Então, é a utilização prioritária do mental-soma, em contraposição ao psicossoma, porque você pode ter uma persistência que ela é mais emocional, ela é mais psicossomática, aquele negócio, eu vou abaixar a cabeça e vou ir. Pode chover canivete que eu vou. Né? E eu posso ter uma persistência que ela é mais mental somática, quer dizer, eu vou, mas eu estou sabendo para onde eu vou, né? Eu estou sabendo o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo isso de uma forma organizada e passo a passo. E para isso também a questão do mental soma tem a utilização de técnicas, que isso ajuda, amplia, auxilia, né, a atuação mental somática. Então, por exemplo, você vai querer dominar o EV. Então, você tem planilhas de EV. Um exemplo. E existem técnicas e existem paratécnicas, que elas são mais avançadas. Um exemplo de paratécnica que eu utilizei, que eu utilizo bastante, que é a ilha de ortopensenidade.
né? Então eu vou manter lá num determinado local eu vou fazer uma atividade ali naquele local, sempre no mesmo local, no mesmo momento, tantas horas por dia, e eu vou criar ali uma condição holopensênica favorável àquela atividade que eu estou fazendo ali. Então isso é uma paratécnica que a gente utiliza basicamente do mental soma. Então é nesse sentido, de valorização do mental soma e da utilização de paratécnicas, e quanto mais avançadas, melhor. Fernando, aqui do seu lado. Parabéns pela estreia e parabéns pela teática, né? Até gostaria que você comentasse na fatologia, página 16, na quarta linha de baixo para cima, a sua experiência, né, da persistência edificadora com relação à conclusão da primeira GESCOM, né, no caso o seu livro aí, o experimentografia, autoexperimentografia projeciográfica. Eu gostaria que você dividisse com a gente a sua experiência. Então, essa GESCOM eu tive que usar assim muito fortemente a questão da persistência. Porque, primeiro, a autoexperimentografia projeciológica, ela começou com um trabalho em grupo. Né? E um trabalho em grupo não é nada fácil. A gente sabe que se fazer sozinho já é complicado, imagina a questão com outras consciências ali. Então, nós ficamos 4 anos trabalhando nesse livro. E eu e a minha coautora, né, que é a Marineide Correia Gregório, nós precisamos fazer um planejamento muito amplo. A gente precisou ter muita coragem, a gente precisou ter muita dedicação, colocar muita energia. Nós tivemos muito atritos, então a gente teve que superar todos os atritos. Quem escreve em grupo sabe... É um casamento, né? De certa forma. Praticamente, né? Mas naquele período, né? Naquele período. E quem escreve em grupo sabe disso, né? Como que pega, né? E a gente abriu mão de muita coisa, então eu acho que foi um grande aprendizado, e a gente concluiu, no todo foram 4 anos, né, de trabalho, e a gente concluiu. E é muito assim, gratificante, né, o resultado. Então, apesar das dificuldades, a gente tinha essa noção, né, da questão da Maxi Proex grupal, né, que a gente está contribuindo aí com a construção da conscienciologia, da ciência conscienciologia, porque a ciência a gente constrói com escrita, né, publicando, né, seja um verbete, um livro, ou artigo. Então isso é muito gratificante, mas precisou realmente de muita superação e persistência. Fernando, aqui na página 16, na sinergismologia, na segunda linha, no finalzinho da segunda linha, me chamou muita atenção o sinergismo coragem, cosmoética. Você podia desenvolver ele na persistência edificadora. Então, edificadora. É o seguinte, a coragem ela é necessária, né, porque você vai estar aí entrando no empreendimento que ele é desafiador, que ele tem relação com autossuperação, né, não é fácil a autossuperação. A autopesquisa, né, ela é muito gratificante no seu resultado, mas ela vai profundamente, ela mexe com a gente. Então precisa realmente de coragem para mexer com tudo isso. E se você tiver coragem, mas não tiver essa orientação da cosmoética, você pode ter um resultado não muito positivo. Né? Você buscou, por exemplo, fazer uma reconciliação ali grupocármica e você piorou a situação. Você ampliou o conflito ali. Você conseguiu, a pessoa nunca mais quer olhar na sua cara. E você estava com aquela intenção tão boa, né? De arrumar, de ajudar. Então, o que pauta a persistência edificadora é a cosmoética. Né? Então, não basta você ter coragem, assim, eu sou muito corajoso, eu vou pular aquele penhasco ali e mergulhar no mar ali embaixo, né? Eu posso morrer.
né? E aí, como o soma é o nosso instrumento da ProEx, eu estou arriscando ali, estou tendo coragem, mas não estou tendo cosmoética, porque eu estou arriscando o meu instrumento de ProEx, da minha ProEx. Tem que qualificar a coragem, né? Senão todo risco maníaco vai se achar o máximo. Exatamente. Então, a cosmoética aqui é a qualificação, você falou bem, a qualificação da coragem. Então, não é a coragem pela coragem, que não colocou com sinergismo, né? Quer dizer, que uma coisa é o conjunto, um conjunto bem interessante. Dá algo maior, né? Sim. Vai dar algo maior. Muito obrigada. Aqui. Fernando, parabéns aí pelo seu primeiro verbete. Na página 17, na legislogia, as paraleis do cosmos. Queria que você explicasse por que ela está aí nesse contexto. Sim, porque a persistência edificadora, ela tem o viés da evolução, né? Então, a gente está buscando, está evoluindo, está assim, melhorando o seu patamar evolutivo e caminhando aí para o cosmos, né? Então, é no sentido da gente estar caminhando para ampliação. Por exemplo, todos nós vamos caminhar aí para a consciência livre, né? Então, é sempre para o amplo, para ampliação. Então, a gente está nesse fluxo das leis do cosmos, principalmente a lei da evolução. Certo? Eu respondi? Professor Fernando, aqui são 3 itens que eu vou te perguntar, mas a começar aqui pela legislogia. Você falou na página 17. Você falou de forma muito brilhante que às vezes a gente pode ir com tudo no lugar errado. E eu faço a correlação com a lei do maior esforço. Isso quer dizer, então, que o autodiscernimento está acima da volixiologia. Ou seja, pode você ter muita força de vontade e usar a lei do maior esforço sem inteligência evolutiva. É isso? Então, eu penso assim, quando eu comecei a estudar a persistência e que eu vi que eu tinha persistência, mas eu também tinha muita teimosia, e eu tinha persistência, mas não tinha sempre. Por que eu aplicava a persistência num determinado momento e no outro não? Né? Então eu comecei a investigar isso. E falei assim, da onde surge, né, a persistência, que é algo que eu tenho? Então, eu, assim, investigando as minhas fatuísticas, eu percebi que quando eu tenho a persistência, primeiro eu tomo uma decisão. Eu decido. Sabe, por exemplo, eu não falo assim, eu quero dominar o EV. Ou, seria bom se eu dominasse o EV. Ou eu preciso dominar o EV. Eu falo assim, eu vou dominar o EV. E ponto final. Né? E essa decisão, ela é profunda na intraconsciencialidade. Então, na hora que você toma uma decisão dessa, você está mobilizando o seu holossoma. Então, você vê que aquele comprometimento que você assumiu, ele reverbera no seu mental soma, no seu psicossoma, no seu energossoma. Então, nesse sentido, eu concordo aí com a sua afirmação. Vem na questão do discernimento primeiro. Então, eu decido. Vai ser. Aí tem o segundo passo. Então, eu preciso fazer. Né? Aí que vem a vontade. Aí a vontade depende de muitas coisas. Então, o que eu decidi faz sentido? Né? Tem a ver comigo? Está alinhado com os meus valores? Né? Então, aí eu vou crescendo a minha vontade. Eu vou crescendo. E tem a questão, aí cada um pode avaliar de si próprio quais são as patologias da vontade que tem, né, que manifesta. Vai ter que trabalhar isso. Porque sem vontade também, a vontade ela vai trazer a energia que vai realizar, né, que é a voliciolina, que sem isso não realiza. Então, quer dizer, a consciência primeiro ela tem que decidir. Na minha experiência é isso. Primeiro eu decido, depois eu vou levantar energia para isso, que eu vou trabalhar a vontade. E aí depois eu chamo o mental soma, porque se eu deixar para o psicossoma eu posso errar muito mais facilmente. Aí do mental soma
eu posso utilizar técnicas, as paratécnicas que nós falamos aqui, e aí por diante. Aqui na citaciologia, você coloca sem esmorecer para não desmerecer. Tem a ver com isso, né? Você podia comentar essas duas últimas citações, por favor? Na qual página página? 15. Página 15, citaciologia. Primeira página do verbete. Quais são as citações? Sem esmorecer para não desmerecer. Tem a ver com essa questão de manter a vontade, não é isso? Sim, da sustentação, né? Uma vez eu estava num... não se render ao autoassédio também, né? Oi? Não se render ao autoassédio, né? E ao heteroassédio. É isso? Sustentar a persistência, né? A persistência ela tem que estar alinhada com a cosmoética. Então não cabe o autoassédio aí. Então o autoassédio ele já foi resolvido antes. E se ele não foi, ele tem que ser resolvido. Né? Você não pode sustentar uma condição que tem um autoassédio. Então você tem que resolver. Porque o autoassédio ele vai levar ao heteroassédio. Aí a situação vai complicar bastante. Só completando esse do não esmorecer para não desmerecer, eu ouvi essa frase uma vez, eu estava fazendo um curso, e o professor falou isso, e fez muito sentido para mim, né? E ele dizia que o Oswaldo Cruz, que ele tinha essa frase na escrivaninha dele, né? Assim, e aí eu passei a usar, eu passei a colocar na minha escrivaninha, e por um tempo eu mantive e me ajudou bastante. E a outra qual que é? É a seguinte, ele utilizou, então, podemos dizer que o Oswaldo Cruz usou isso como um mantra, né? Como um mantra. Lema, né? Um lema. Não sei se é um mantra, mas é uma lembrança, né? Sabe aquele que você, por exemplo, eu tenho o adesivo do EV, você põe, eu tenho um no meu telefone, de trabalho, né? Porque eu trabalho mais sério, né? Eu trabalho com o meio ambiente e no órgão público, e a gente trabalha com problemas, né? Então eu sei que eu vou receber um telefonema que possivelmente eu vou ter que fazer ou uma blindagem ou um desassédio ali naquele momento. Então eu ponho, é um lembrete, eu ponho lá. Aí eu pego o telefone e já bato o olho e falo, EV, né? Para não esquecer mesmo. Eu vejo como um lema motivador, né? Aquele lema que a pessoa cria para lembrá-lo, né, do que ela decidiu. E comentar também a última, Fernando, aqui a persistência é o menor caminho para o êxito. No sentido da persistência qualificada, né? Porque a gente pode ter aquela persistência que leva à teimosia, que aí é o caminho mais longo, né, para o êxito, que você vai ampliar aí o problema. Então, a persistência qualificada, ela é o melhor caminho. Eu concordo com essa frase pelo seguinte, porque você vai passo a passo em direção ao que você quer. Então não tem desvio, não tem dispersão. Então realmente é aquele negócio de um ponto aqui, outro ponto aqui, né? É a linha reta. Funciona assim. Aqui na fatologia, quarta linha, aproveitando isso, a profilaxia da procrastinação dos atos diários. Quais as técnicas que você teve aí na elaboração do verbete, do livro? Você falou que o livro demorou 4 anos. O verbete deve ter demorado... Eu queria saber também um pouco dessa história do verbete, que você hoje é uma referência para a gente, né? O verbete, ele começou junto com o livro, né? Eu estava desenvolvendo o verbete e o livro. Eu não sei, acho que você não estava aqui no começo, né? A questão do que eu passei a estudar a persistência por uma crise pessoal, né, de saúde que eu passei no ano de 2009. Então eu comecei a analisar a questão da persistência. Eu precisei utilizar muito para superar aquela crise. E aí, depois que eu superei a questão da saúde, eu abri, assim, foi uma mudança realmente nessa existência minha. Quando eu superei a questão da saúde, eu passei a perceber que eu não tinha todo o tempo aqui. Que eu tinha que fazer as coisas que eu vim fazer. Então, aí que eu me dediquei mais ao voluntariado, aí que eu fui ser professor da Conscienciologia, aí eu comecei a escrever, né, eu fiz o livro, estou fazendo o verbete agora, estou escrevendo artigos, né, e caminhando aí nesse sentido.
Então eu percebi que eu precisava colocar as coisas no papel, né? Então eu resolvi, então eu vou escrever sobre persistência. Eu vou fazer um verbete sobre isso. Toda essa vivência que eu tive, eu quero passar para um verbete. Mas aí veio o livro. Aí quando veio o livro ele assumiu um vulto muito grande. E eu precisei usar toda a minha energia para concluir o livro. Aí eu parei o verbete. Aí eu deixei ele parado. Aí eu concluí o livro. Aí eu falei assim, eu não posso deixar o verbete parado. Que nem eu estava falando aqui, é um verbete de persistência, né? Eu não posso, não tem como eu deixar ele sem concluir, né? Então é iniciativa acabativa, né? Então, e aí eu tive que fazer de novo, né? Romper aquela bolha, né? Porque quando você para uma coisa que você começou, fica mais difícil retomar. Aí que entra também o menor caminho, né? Você não parar. Você parou o negócio para retomar, você vai precisar de mais energia. Até na física a gente chama energia de ativação, né? Então, para você mover um objeto, você precisa de X energia. Agora, se ele está parado para você fazer ele andar, você precisa de mais energia do que você precisa para mover ele, né? Então eu precisei realmente retomar a questão da persistência para concluir aqui o verbete. Fernando. Era isso a pergunta? Parabéns mesmo. aí. Oi. Olá. Queria te perguntar quanto a isso de os pés na rocha. Você coloca aqui na coloquiologia, não, na citaciologia, terceira linha. Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. É o do Henry Ford, né? Esse aqui. Então, se a gente quer evoluir, né, que acho que todos aqui que estão assistindo esse verbete, ou que estão empenhados na autopesquisa, ou que estão interessados na conscienciologia, têm um nível maior ou menor aí de interesse em evolução. Senão, não estaria aguentando tudo isso, né? Porque o autoenfrentamento ele não é fácil. E quando a gente fala de evolução e de autoenfrentamento, a gente precisa de muita energia, de muita persistência. E não vem do nada, né? É uma superação. Então, se você utilizar a persistência, você vai mobilizar os seus trafores, mobilizar as suas capacidades para fazer aquela superação. Então, é nesse sentido, entendeu? Então, você precisa de ser... Onde que está? Pera aí, então, ele fala assim, ó, deixa eu repetir aqui. Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. Então é aquele esforço e a persistência para construir algo melhor. E como nós estamos falando de conscienciologia, é a questão da evolução, né? Trabalho pessoal, né? É o autoenfrentamento, né? Isso não é fácil e isso não vem assim do nada. Não vai chover e você vai crescer porque choveu. Está desligado. É importante poder esclarecer isso, que não tem nada por acaso, não vem nada de cima, senão é trabalho pessoal mesmo. Não tem outro jeito, né? É muito esforço. Muito esforço muita pessoal. Muita coragem, né, de se autoenfrentar. Manutenção de esforço pessoal, senão não dá. Senão não dá. Oi, Fernanda. Parabéns pelo verbete. E eu queria pegar o gancho da pergunta dele, quando perguntou para você quanto tempo faz que você ficou, né, com esse verbete. E o ano passado eu tinha feito a proposta de escrever o verbete Persistência Evolutiva, foi o título que eu propus. E eles falaram que tinha já uma proposta e já tinha outros verbetes com essa abordagem. Mas o seu verbete está, assim, maravilhoso e eu estou muito feliz que você escreveu ele. Eu tinha uma pergunta aqui na página 17, na sindromologia. Queria que você expandisse, dentro da sua experiência, que é que você estudou a respeito da insegurança,
a síndrome da insegurança dificultando as decisões. O que é que você sugere aí para os inseguros? Aqui é direcionado à questão das decisões, né? Então é aquilo de você não decide porque você não sabe qual é o melhor. Você tem aquele medo. Não, e se eu escolher o que não é o melhor? E aí você paralisa, não decide, então você não tem nada. Né? Então, e se eu escolher e for ruim? E se eu fizer isso? Eu passei por um período que eu tinha que decidir se eu ia ou não mudar de emprego, né? Mudar do órgão que eu trabalhava. E eu ficava nisso, mas aqui, e se for bom e se for ruim? E aquilo gerou um esgotamento energético, aquilo não foi positivo. Então a decidofobia, ela prejudica muito, ela paralisa a persistência. Ela é um sabotador da persistência. Então, e no meu caso, era muito aquele medo de perder, de não saber qual é o melhor, de decidir e dar errado. Né? Então, foi um pouco nesse... Respondi a sua pergunta? Sim? Parabéns pelo teu verbete, está ótimo. Na página 16, queria que tu falasse em relação à persistência, em que o processo da docência conscienciológica te ajudou. A terceira linha de baixo para cima. E também ali juntinho tem a conquista da Ressex, depois, se puder falar dos dois. Onde que está mesmo? Página Fatologia. A fatologia? O processo da docência conscienciológica ali. O processo da docência conscienciológica, pelo menos eu fiz existem várias instituições, né, conscienciocêntricas que trabalham a questão da docência. Eu fiz a minha docência pelo IPC, né, que é em São Paulo, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E lá no IPC, ele é um processo bem longo. Né? Então, primeiro você vai fazer uma prova para avaliar o conteúdo, como é que tá. É uma prova assim que cai tudo, né? Então, todos os tratados, tal. Depois você tendo um conteúdo, você começa a fazer aula treino, aí você é avaliado. Depois de avaliado, você entra em sala de aula, aí você tem aquele um autoenfrentamento, né? Que você vai se expor, porque falar de autopesquisa sem se expor não tem como, né? Você não tem coerência, você não tem teática. Então, a docência ela é um grande autoenfrentamento, né? Você vai se mostrar ali e com o objetivo, não com o objetivo egóico, né? Mas com o objetivo de tares, de ajudar, de ajudar a construir a conscienciologia, de ajudar o planeta, de ajudar a evolução, de ajudar as outras consciências, né? A reurbanização, etc. Então, ele é um processo que ele demanda muita coragem, muita força e continuidade. Né? Eu, inicialmente, eu iniciei a docência, depois parei, depois continuei, até que eu decidi que realmente eu queria ser professor da conscienciologia, que é o que eu estava falando, é quando você toma a decisão, e aí você vai em frente e consegue. Acho isso interessante você ter colocado o processo, né, da docência como uma técnica projetiva que você aplica, que você vai superando os seus gargalos passo a passo, até chegar lá, né? E as aulas treinos é justamente para isso, né? Para você ir superando aos poucos as dificuldades que você tem, né? Até que você consiga entrar em sala de aula mais assim já ajustado. Então, na verdade, é um processo que ajuda, né, na reciclagem da pessoa. É como ela colocou ali, né, logo em seguida, a conquista da Ressex, a docência. Então, o processo da docência conscienciológica ajuda nessa conquista Sim. da Ressex, não é isso? Exatamente isso. Quando você faz uma aula treino, por exemplo, você tem um feedback. E aquele feedback ele é bem forte, assim, né? Ele pega bastante. Eu falei, puxa, eu tenho que melhorar nisso, tenho que melhorar naquilo. E como que eu vou fazer isso? Aí você vai ter que trabalhar, né?
E a Resex, que é a reciclagem existencial, ela já é ali mais para frente, né? Então ela já é algo mais complexo, ele é um conjunto, né, de outras pequenas reciclagens intraconscienciais, que vai dar ali numa reciclagem existencial, quer dizer, da sua existência como um todo. E o processo da docência, como o processo que eu fiz bastante ali no IPC, que foi a Escola de Projeção Lúcida, também mexe, né, com os nossos traços intraconscienciais. E se você quer ser um projetor lúcido, né, veterano, você vai ter que fazer autoenfrentamento, reciclagem, e tem que ter persistência para isso. Fernando, você fala bastante sobre planejamento no seu verbete, e eu percebo que as pessoas têm uma ideia de que o planejamento engessa, ou de que o planejamento toma muito tempo, que poderia ser dedicado à ação. Mas você deu um exemplo agora há pouco de que você teve que parar o verbete para você colocar energia no seu livro. E depois você retomou o verbete, está tendo a acabativa e está tudo bem. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo do planejamento, de você fazer adaptações no planejamento, se ele te engessa mesmo ou não. Como que é isso, na sua opinião? Então, o planejamento, na minha visão, ele é necessário, por duas razões principais. Primeiro, na questão da persistência, ele vai chamar o mental soma. Por quê? Pela persistência edificadora, a proposta é trabalhar com o mental soma, né? Então a gente vai fazer pensar, né? E fazer pensar a gente vai errar menos. E o planejamento ajuda também na questão de você estar otimizando os seus recursos, você está otimizando as suas ações, você não está fazendo a esmo, né? É muito comum você falar assim, não, eu sou persistente, faço, e você nem sabe para onde você está indo, para que lado você está indo. Está fazendo, né? E a gente tem, culturalmente, aqui no Brasil, uma aversão a planejamento, né? Mas, a minha experiência de sempre que eu utilizei planejamento, seja no meu trabalho, ou seja na minha autopesquisa, eu sempre tive um ganho com isso, um ganho de tempo lá na frente mesmo de tempo. Então, o tempo que a gente utiliza no planejamento, a gente ganha em dobro, em triplo, exponencial. Na frente, você ganha com eficiência, eficácia, você ganha com ir na direção certa, não ter que parar e voltar. Agora, isso não significa um engessamento também. Você tem que estar atento aos acontecimentos, você tem que estar atento às respostas, né? Eu até coloco em outro ponto aqui no verbete o ciclo PDCA, né? Que primeiro você vai planejar, depois você vai fazer, aí você vai avaliar e depois você vai replanejar, né? Você vai utilizar aquilo que você aprendeu com fazer, né? E vai melhorar o seu planejamento, mudar. E, eventualmente, até dizer, não, isso aqui não é o momento, eu vou parar, né? Deixa isso mais para frente, que foi o que eu fiz com a questão do verbete. Falei, não, agora não é o momento. Espera terminar o livro, aí eu continuo, pego o verbete e concluo. Fernando, aqui Ricardo. Parabéns pelo verbete, né? E assim, na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, tem a condição de mini-peça no maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Você poderia expandir um pouquinho dentro desse contexto aí da paciência edificadora, persistência edificadora, por favor? Bom, a questão da mini-peça, eu tive muita experiência com isso na escrita do livro. Porque ali eu era uma mini-peça, né? E quando a gente é mini-peça, nós não temos o controle de tudo, né? Não é a gente que determina. Então você tem que estar dentro ali de um sistema. Você tem que estar trabalhando ali. Então eu acho que é um aprendizado isso. Você persistir naquela tarefa, sabendo que aquela tarefa não é só sua, que você depende dos outros, que você tem que saber lidar com isso,
com o tempo dos outros, você tem que ajustar a questão do seu planejamento, você tem que ajustar isso a essa realidade e continuar persistindo, sabendo, se você é uma mini peça, tem um maxi-mecanismo, e esse maxi-mecanismo interassistencial, ele tem aí um objetivo muito grande e que você está contribuindo para ele. Eu penso que nessa questão é onde a gente precisa de mais persistência, aonde eu usei mais de todos assim, as fatuísticas que eu vivenciei, de toda a minha vivência, eu precisei de mais persistência na condição de mini peça. Complementando, de repente, acho que nesse processo, muitas vezes, o ego da pessoa, né? Ele quer sobressair, né? E aí você tem que estar lembrando sempre dessa condição de mini peça. Você concorda com mais ou menos isso mesmo? Eu percebo que o ego, ele se manifesta muito quando a gente tem a persistência que está pautada no psicossoma. Por isso que a proposta é sempre nós puxarmos o mental soma. Né? Então aí a gente vai ver a questão de uma outra forma, mais lúcida, mais clara, mais madura. Né? E aí você vai ter que trabalhar o ego. Agora, quando a gente está na persistência, que está caminhando para a persistência egóica, né? Que aí vai dar na teimosia e não tem jeito. Aí eu faço isso porque sim, ou porque eu estou melindrado, então eu vou continuar fazendo isso, ou eu não vou fazer. Entendeu? Então, não dá muito certo. E quando a gente trabalha em grupo, ou trabalha com outras consciências, isso fica muito mais exacerbado, né, do que quando você está só com você. Perfeito, obrigado. Alverbetógrafo, Fatologia, página 16, segunda linha. Poderia ampliar o empreendedorismo consciencial voltado ao megafoco evolutivo? O empreendedorismo consciencial seria a criação de uma IC ou poderia incluir uma empresa cosmoética com fins lucrativos? O empreendedorismo consciencial que eu abordo aqui é você com você mesmo. Um livro é empreendedorismo também, né? Empreendedorismo é você com você mesmo. Como você vai trabalhar, você é a empresa. Entendeu? E o que você quer, o seu objetivo é evolução. Então, como você vai fazer isso? Né? É com ação, com realização. Então, você tem que ser empreendedor com você mesmo. É nesse sentido. Então, assim, olha, eu quero, sei lá, fazer TENEPS. E TENEPS também é empreendedorismo. Então, o seu empreendimento vai ser TENEPS. O que eu preciso para fazer TENEPS? Olha, eu preciso de uma casa própria ou de um lugar, eu preciso resolver essa questão, Aí você vai estudar, né, tudo que você precisa fazer e vai tratar aquilo como empreendimento. A persistência edificadora, ela tem o sentido da realização, né, da construção. Por isso que vem o empreendedorismo, que o empreendedor ele tem esse como trafor, ele realiza, né, ele constrói. Aí pelo verbete. E duas perguntas, né? Dois complementos aí. Na página 16, em voluntariologia, queria que você falasse sobre a importância da persistência na produtividade no voluntariado conscienciológico. Aqui, voluntariologia. Aquilo que a gente estava falando da mini peça, né, no maxi-mecanismo. Tem outras pessoas ali, né? Tem outras consciências, consciências, consciex, tem um ambiente. A gente acaba criando expectativas, né? Você precisa, para fazer o seu trabalho, você precisa do outro, que o outro faça o dele. Né? Isso gera muita decepção, né? Costuma gerar, não deveria, costuma gerar, porque aí que entra a persistência. Você vai produzir, vai respeitar o outro, a condição do outro. Se você não conseguiu fazer aquilo porque o outro não fez, você vai lá ajudar o outro, ver o que está acontecendo, vai buscar uma alternativa e não criar um autoassédio ali, até um heteroassédio depois, por conta disso.
E nesse ambiente de interassistência, a gente consegue produzir mais. Vamos dizer, eu vi muitos colegas deixarem o voluntariado, né? Por quê? Porque colocaram foco no outro, né? Mas o outro não está fazendo, o outro não recicla, o outro não, sabe, é incoerente. Mas não está olhando para si, né? E eu sou incoerente, eu estou reciclando. E se o outro está assim, o que eu posso fazer naquele contexto para ajudar o outro? Então a persistência também ela depende desse viés, desse ponto de vista, né? De não jogar no outro. Ela é sua, a responsabilidade é sua. Professor Fernando. Oi. Você volta. Tecnologia, página 16. Você poderia aprofundar um pouquinho mais em relação à persistência tão importante no nosso dia a dia? Quanto à técnica das 50 vezes mais, expandir um pouco mais como você trabalha com isso? Sim, a técnica das 50 vezes mais, do meu ponto de vista, ela ajuda a desenvolver a persistência. Quando eu comecei a pesquisar mesmo a conscienciologia, a entrar em contato com as técnicas da conscienciologia, eu estava escrevendo um artigo. E eles disseram assim para mim, olha, para você fazer a definição, você precisa pesquisar essa palavra em 50 dicionários. Eu achei aquilo, nossa, 50? Por que precisa, né, 50? Não pode ser 10? 10 já não está bom? Ou 2? E antes eu tinha o hábito de olhar em 1, 2, né? Eu vou olhar em 50, aí eu vou olhar só dicionário de língua portuguesa, ou eu vou procurar essa palavra assim, em outras linhas de conhecimento, né? O que fala, por exemplo, a física sobre essa palavra? O que fala? Então, primeiro, o fato de você estar insistindo nessa questão de olhar 50, né, já é uma superação. Você já vai estar treinando a persistência. E você vai estar ampliando, no caso que eu falei de olhar os dicionários, por exemplo, você vai estar tendo um ganho, né, de você estar ampliando a sua cognição sobre aquele assunto. Então, eu coloquei essa técnica aqui no sentido de que ela é uma técnica que ajuda a desenvolver a persistência. E eu acho ela muito boa porque ela tem, assim, ela é muito, dá muito resultado, vale a pena. Assim, quem não olhou em 50 dicionários vai se surpreender. Quando você chegar no 15, você fala assim, puxa, será que só 50 vai dar? Né? Eu estou aprendendo tanto, estou vendo tantas coisas aqui que eu nem imaginei, né? Então você abre aí a própria persistência fica agradável, né? Porque o objetivo não é a persistência como punição, é uma persistência que ela realmente traga traga benefícios para você, né? Que não seja uma punição, mas algo agradável. E vai chegando na cosmovisão, que é justamente o que você tem falado aqui, você falou algumas vezes cosmovisão, sim, né? Sim, vai ampliando, né? É muito interessante, o Lostrico nos dá essa oportunidade, aí você vê aquele tema dentro da biologia, aquele tema dentro do direito, aquele tema dentro da engenharia, e às vezes tem palavras que vão ter vários desses. Então vai abrindo a cabeça, que a gente já fez uma analogia, é impressionante. Vale a pena. Aproveita o holociclo ali, pega um tema que você está pesquisando, vale muito a pena. Quem falou, Fabiana, exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Ali na página 17, você já tinha falado um pouquinho em efeitologia, o segundo efeito, o efeito do planejamento cosmovisiológico nas ações evolutivas. Então, a pessoa que está entrando em contato e que tem interesse, porque planejamento, em tese, a gente conhece, né, algumas orientações, mas o planejamento cosmovisiológico, quais são as variáveis que a pessoa precisa levar em consideração? Primeiro a questão do paradigma, né? Eu acho que é o paradigma consciencial. Porque a gente tem o hábito de fazer planejamento, assim, eu preciso resolver uma questão, sei lá, ou que seja uma questão de saúde, ou alguma questão. E a tendência a gente fazer um planejamento muito intrafísico, né? Então vamos para o paradigma. Vamos abrir a cabeça, vamos ver o que tem ali, né? Qual que é a história que tem ali, história não só dessa vida. O que tem ali por trás? Tem consciex, não tem consciex? Como é que estão as energias? Como é que estão as energias? Então você vai fazendo uma checagem disso tudo. Tem um verbete, né, que fala
da cosmovisiologia, ele tem lá vários itens que ele fala que você tem que observar quando você trata da cosmovisão. Então você vai ver assim, a holomemória, por exemplo, né? A ProEx, exatamente, pessoal, grupal. Então, são todos esses itens que são ligados ao paradigma consciencial. Então, quando eu falo do planejamento, que nesse sentido de abrir a cabeça para o paradigma consciencial e não ficar puramente na intrafisicalidade. Então, até a apreensão para fazer um planejamento, né, ela precisa de ser cosmovisiológica para conseguir chegar num planejamento cosmovisiológico. E quanto mais cosmovisiológico, porque aí depende da capacidade de cada um, né, de atingir essa cosmovisiologia. Quanto mais cosmovisiológico, melhor vai ser o planejamento, quer dizer, mais efetivo. Você vai conseguir. Obrigada. Uma pergunta pendente. Em fatologia, 8ª linha, eu queria que você desenvolvesse aqui o poliglotismo teático dentro do assunto da persistência. Essa é uma questão que eu coloquei aqui propositadamente, porque é algo que eu busco, que eu ainda não consegui aplicar a persistência do jeito que eu gostaria aqui. Porque eu já estudei um monte de línguas, eu já fiz um monte de coisa e eu não consigo ter assim a teática, né? Eu não consigo desenvolver. E eu observo que a questão do poliglotismo, ele abre, né? Assim, para uma ProEx, por exemplo, quanta coisa você vai acessar, né? Hoje, com os recursos que nós temos de internet, por exemplo, quantas pessoas a gente pode acessar falando várias línguas e compreendendo, quantas pessoas a gente pode assistir e também acessar conhecimentos, abrir a cabeça. Então, acho que é fundamental, eu acho que vale a pena pensar nisso. Por isso que eu pus aqui na fatologia. E eu acho que precisa de realmente muito esforço. Pelo menos é o que eu percebo. Oi, parabéns pelo verbete. Agora aqui na página 16, em tecnologia, na terceira linha de baixo para cima, eu queria que você ampliasse aqui a técnica do fichamento bibliográfico exaustivo em relação com o título do verbete, da persistência edificadora. Eu gosto muito dessa técnica, não sei se todos conhecem. Aqui é uma técnica, existe manuais, né, que fala, ela é aplicada no holociclo. Uhum. Né, então você vai pegar lá uma notícia e vai destrinchar aquela notícia, fazer um fichamento dela, com as principais informações. E isso precisa de muita atenção, de muita persistência, né, porque você pode fazer de um artigo pequeno, você pode fazer de um artigo grande, você pode fazer de uma notícia, pode fazer de um livro, você pode fazer de um tratado, né, de um dicionário. Então, eu acho que é uma técnica muito boa para desenvolver a persistência. Primeiro, ela trabalha no desassédio mental somático. Se a gente está propondo uma persistência pautada no mental soma, nada melhor do que estar trabalhando o desassédio do mental soma. E depois, assim, aquela coisa, você errou, tem que começar de novo, né? Isso eu acho o máximo. Eu errei, tem que começar de novo, então tenho que, assim, não errar, né? Trabalhar no acerto e não no erro. Então eu apliquei algumas vezes essa técnica, mas infelizmente eu vejo que ela não é uma técnica muito utilizada. Por exemplo, no Pesquisário em São Paulo, até hoje a gente não conseguiu estabelecer uma equipe para fazer fichamento. Então, é uma técnica boa para trabalhar a persistência. Então, quem quer, eu convido aí a testar. Interessante que é o primeiro passo que, quando as pessoas iam colaborar no holociclo, né, é fazer essa questão do fichamento. Por quê? A pessoa começa a treinar também o detalhismo, que é muito sério. Escrever verbete também é treinar detalhismo, porque uma hora é ponto negrito, uma hora a vírgula está com itálico. Então, é tanto detalhe, e, pelo menos na minha experiência, o que eu vejo é que a partir do detalhismo da forma, a gente vai chegando no detalhismo de conteúdo. Então,
Esse cuidado com a forma, cuidado com esses detalhes todos, a gente começa a ter esse mesmo cuidado também na hora que a gente vai fazer as pesquisas, o conteúdo que a gente está passando. Né? Eu vejo que é o primeiro passo, acho que lá no Pesquisar era um excelente empreendimento. Né? É um grande desassédio, não tem assediador que aguenta ficar junto com você. Ele não aguenta, ele vai embora, vai fechar um dicionário. O assediador vai embora, fala, não, eu desisto. Eu ia perguntar, Cláudio. Fernando, aqui na página 19, na Remissiologia, você fala assim, a relação estreita com a persistência edificadora. No número 10, você colocou o verbete momento de parar. Como que ocorreu para você essa situação de momento de parar? O momento de parar, eu utilizei esse verbete porque eu percebi que muitas vezes a minha persistência não estava qualificada, né? Que é aquela questão que ele está chegando na teimosia. Sim. Né? Então eu falei assim, então é o momento de parar. Então eu vou parar, chega, acabou. E parar quando você está com uma determinação não é fácil. Está atropelando, né? Está atropelando as coisas, está teimando na situação. Está teimando. Não é fácil parar. Já pegou velocidade, né? Está com toda a velocidade e você está convicto daquilo. Só que aí você percebeu que aquilo já estava errado. Então para. Né? Não insiste. Muitas vezes por conta de questões egocêntricas mesmo, ou de imagem, ou sei lá, ou de não querer abrir mão de alguma coisa, a gente não para. Né? E aí vai em frente e amplia o problema. Então eu acho muito importante, até aqui na definologia, eu coloco a questão quando eu falo da persistência edificadora, eu cito aqui, propositadamente, quer ver, olha, o tempo necessário para o esforço. Né? Então ele não pode ser a mais, porque se ele é a mais, ele pode não dar o resultado correto. Ou, por exemplo, eu estou com a persistência, querendo fazer lá uma reconciliação, alguma coisa, eu chego num determinado ponto que eu vejo, daqui eu não posso continuar. Né? Eu fiz o que eu tinha que fazer até o momento. É a questão do verbete, aí eu parei o verbete. Né? Se eu ficasse insistindo em fazer o verbete e o livro junto, talvez, no meu caso, nas minhas capacidades e no nível dos meus trafores, eu não iria conseguir, eu poderia não conseguir, nenhum e nem outro. A parada e a retomada é bom. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário, sim. Tá, obrigado. O professor Fernando, tem acho que um verbete até da professora Adriana Chalita, que fala do vício. E a questão da teimosia. Né? Eu estou colocando a diferença da teimosia para a da autodeterminação. Esse que é o grande desafio, né? Você conseguir diferenciar. Não, eu estou com autodeterminado, não, eu estou com teimosia. Como é que você vê essa questão? Então, eu fiz da seguinte forma. Quando é muito óbvio, é fácil. Não, eu estou anticosmoético. Aí tudo bem, é fácil identificar. Agora o problema é quando não é óbvio. Né? Você fala, puxa, eu estou correto, né? Eu tenho que continuar com isso, mas a minha intenção é boa, as ações que eu estou fazendo são boas, mas será que está cosmoético? Então a grande pergunta é a cosmoética. Né? É cosmoético ou não é cosmoético? Muitas vezes nós temos dificuldade em responder isso, devido às sutilezas. E aí eu proponho aqui no verbete, para ajudar a gente a identificar se é uma teimosia ou se é uma persistência edificadora, eu coloco 20 itens, aqui na página 18, na caracteriologia. Então, a minha proposta é essa, analisar esses 20 itens. Um deles é a cosmoética. Tá? A cosmoética é o principal aí, mas para ajudar a gente a identificar se a questão é cosmoética, eu ponho esses outros 19 itens aqui. Então, por exemplo, eu tenho, olha, essa minha persistência, ela está amparada? Né? Tem amparador? Se tem amparador, já é um sinal. Né? Eu estou indo no atacado, ou eu estou, desviando? Ou eu estou fazendo coisinha pequena? Eu estou autolúcido? Eu estou sabendo no que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo?
Eu tenho autossuficiência, eu tenho capacidade para isso? Quer dizer, eu não estou extrapolando o que eu posso? Eu fiz aquela análise cosmovisiológica, né? E o que eu tomei disso? Essa persistência é desafiadora ou não? Ou eu estou me enganando? Eu estou promovendo o desassédio? Ela é evolutiva? Eu estou sendo exemplo? Eu consegui, durante esse processo, alguns extrapolacionismos parapsíquicos, por exemplo? Sim ou não? Então você vai respondendo isso. Eu estou caminhando para a homeostase? Eu estou sendo interassistencial? Eu estou me libertando? Ela é libertária? Eu tenho foco, megafoco? Eu estou com a minha pensenidade, estou com ortopensenidade? Eu planejei? Eu estou trabalhando prioritário? Eu estou fazendo tares? Eu estou com energia de vontade? Então, fazer uma avaliação desses itens. Dá para a gente ter uma noção, né, se a gente está realmente tendo a persistência edificadora, a gente está se enganando de alguma forma. Agora, o que é óbvio é fácil de ver, o difícil é o que está muito próximo ali. É a questão da conscienciometria na questão da vontade, né? Oi? Sim. Sim, a persistência edificadora ela está muito ligada com a ProEx. Pelo menos é o que eu percebo. Quando eu identifico a persistência edificadora, ela está, de alguma forma, ligada à ProEx. Por exemplo, no caso do problema de saúde que eu tive que superar, eu tive que colocar o soma em condição de exercer a ProEx. Não tinha como. Lembrei da Proexis porque tem no verbete que hace pipe, como para ter mais ou menos também rumo da consciência do que deveria considerar para se uma coisa é válida ou não. E dentro dessa está você coloca vários desses, né? Coloca interassistência, priorizadora, que seria prioridade. E lembrei disso também, por isso lembrei de item proexológico. Eu falo bastante da ProEx em outros setores aqui do verbete. Eu acho muito importante isso. Na página 17, na interaciologia, você coloca a interação, persistência, autolucidez. Na sua apresentação, a defesa do verbete, está muito claro que a decisão, o segundo passo da decisão é a manutenção, que é um grande desafio. Manter, e até a gente tem como fazer, você passou a dar agora uma conscienciometria do que é uma vontade, uma teimosia, né? Então, nesse continuismo, nem sempre é fácil. Você pode levar a acomodação, a síndrome do já ganhou, ou até uma espécie de começar a criar rótulos. Quais as armadilhas aí para a gente não cair a nossa lucidez na persistência? Olha, as minhas, né? Eu vou dizer, eu acho que, primeiro, a maior armadilha para a minha persistência é o medo. Às vezes tem um medo de alguma coisa, ou medo de ir em frente. Então é algo que eu já faço a profilaxia logo no início. Então eu sei que isso pode pegar, então eu nem permito que isso ocorra, né? Então, no meu caso, eu acho que é o pior, né? Agora, cada um tem que fazer essa avaliação, né? Eu acho que é da autopesquisa mesmo. Quais são os sabotadores da minha persistência? Né? Então, aí acho que o correto seria uma avaliação individual, né? Cada um tem o seu. O Fernando, aqui na página 18, em mitologia, eu gostaria que você fizesse um contraponto aqui, o mito do Deus dará, com o tema do verbete persistência. Eu gosto desse mito, porque num momento da minha vida profissional, eu trabalhei numa cidadezinha muito pequena, no interior de Minas Gerais. E lá era desse jeito, né? A cidade não evoluía, as pessoas não evoluíam, e era tudo, eu pensava assim, nossa, está tudo ao Deus dará aqui, né? Quer dizer, estavam esperando não sei o quê.
Deus Então, não dá nada, né? Não sei o que eles estavam esperando. E quando alguém fazia alguma coisa, aquilo causava um rebuliço, eles tinham que achar um jeito de dificultar a vida de quem estava fazendo algo. Então eu acho que isso é o anti, né, persistência, né? Você ficar parado esperando o negócio acontecer que não vai acontecer. Por isso que eu pus aqui. Fernando, na fatologia, página 16, no final da segunda linha, de baixo para cima, você coloca a conquista de novo patamar na escala evolutiva das consciências, e você comenta na frase enfática também, tem relação com sua frase enfática. Você poderia comentar a sua frase enfática? A gente sabe que essa escala evolutiva ela é didática, né? Mas eu acho que ela é uma motivadora. Né? Então, quando a gente olha assim lá na escala evolutiva e fala assim, puxa, ser desperto. Né? Eu quero ser um ser desperto, eu vou ser, né, um ser desperto. Então, eu acho que isso é muito motivador. E a persistência ela precisa de motivação. Né? Por isso que eu cito isso e coloco na frase enfática. Então, eu vou ler mais uma vez aqui a frase enfática. A persistência edificadora impulsiona a consciência decidida pelo autoenfrentamento a superar os próprios limites, reciclar imaturidades, reparar erros e galgar patamares evolutivos. Aqui o patamar evolutivo, como eu estava dizendo, é a cenoura, sabe? Assim, né? Então é o que é a cenoura que a gente corre atrás, né? Então é o que vai motivar, vai ajudar a motivar. Agora, o que eu destaco aqui nessa frase enfática, que eu acho fundamental, é a questão do autoenfrentamento. Né? Então, para a persistência, você tem que estar decidido a isso. Tem que ter essa decisão. Eu vou me autoenfrentar, senão não vai ter persistência. Então, esse é o número 1. Fernando. Essa questão do autoenfrentamento, você também traz na patologia, na linha de cima, na terceira linha de baixo para cima, a auto-organização pessoal relacionada ao conceito do passo a passo. Então, depois da decisão, vem o passo a passo, respeitando o próprio limite. Né? Exatamente. Fernando, parabéns pelo verbete. E quando você estava lendo essa relação da caracterologia, eu pensei, caramba, ele tem material para produzir um livro. E um livro sobre persistência é muito importante. Agora, eu estou estudando a questão da psicopatia leve. E aqui no seu verbete, na sexta linha, na página 16, sexta linha de cima para baixo, você coloca o esforço técnico para a superação e controle de patologias. Que tipo de patologia que a consciência pode superar quando ela tem um tipo qualquer de patologia? Então, eu tenho alguns exemplos, né, sobre isso. Por exemplo, quando eu era criança, eu passei por um momento muito difícil, assim, grupo kármico, né? E por conta disso, eu desenvolvi a gagueira. E era uma gagueira e também tiques nervosos, né? E era muito intensa, assim, eu não conseguia me comunicar. Então eu demorava assim, podia demorar 1 a 2 minutos para falar a primeira palavra, né? E também a questão dos tiques nervosos, eles também eram bem fortes. Então aquele negócio de dificultar até para andar, tal. E na época os meus pais me levavam, né, nos médicos, tal, e eles diziam, olha, isso não tem jeito, não dá. Todo mundo dizia que não tem jeito. Aí eu tinha acho que 7 anos. Aí eu falei assim, não, como que não tem jeito? Né? Eu vou superar isso. Eu vou superar. Aí eu fiz um trabalho comigo mesmo e superei. No caso da gagueira, eu fazia o seguinte, até por orientação, minha mãe falava assim, olha, pensa antes de falar. Então eu só falava quando no meu cérebro aquela palavra estivesse fluida. Né? Então eu pensava assim, podia ficar assim, até 10 minutos pensando na palavra, aí eu conseguia falar. E eu fui treinando o meu cérebro, e aí consegui superar isso. E no caso dos tiques nervosos, eu deitava à noite,
E eu falava assim, olha, eu vou ficar 1 minuto sem me mexer. Não, 1 minuto não. 1 segundo, porque 1 minuto é impossível. Era 1 segundo. Imóvel, né? Imobilidade física vídeo. Aí a noite seguinte era 2 segundos. Aí a outra, 3 segundos. Aí quando chegava num determinado ponto, sumia aquele impulso do tique nervoso. Ele sumia. Só que ele passava para outro lugar. Ele mudava. E aí eu começava tudo de novo. 1 segundo, 2 segundos. E eu fui fazendo assim. Aí eu tenho hoje, por exemplo, essas patologias, elas estão sob controle. Né? Aí tem, por exemplo, eu trabalhei também, que eu comentei antes aqui, a síndrome do pânico, né? Que eu superei a síndrome do pânico. Então eu vejo assim, desde que não seja algo somático definitivo, a gente pode reverter qualquer coisa. É bem interessante o que você está falando. E seria interessante também, um dia, você detalhar essas técnicas que você fez. Porque isso vai ajudar muita gente. Você dá também um nome aos bois, né? Falar as teses, como é que você fez. Então, isso talvez para um livro, né? Eu acho que até ser um artigo, não sei. Você pensar nisso, porque vai ajudar muito. Eu ressalto aí que é a decisão, né? Porque mesmo... Você tem que pôr à vontade, mas depois a pessoa às vezes não sabe o que faz. Você teve uma série de insights. Eu decidi, falei assim, eu não vou continuar com isso. E eu nem sabia o que fazer. Aí eu fui testando, aí decidi por isso, e foi dando certo. Né? E assim, consegui rapidamente, assim, acho que em espaço de meses, eu consegui superar essas questões. E também, quando eu fiz a cirurgia em 2009, foi uma cirurgia muito ampla, muito grande, eu tive uma resposta somática muito lenta. Né? Eu fiquei... minha recuperação somática demorou anos. Né? E no início não estava surtindo... Assim, não estava o caminho que eu gostaria, estava realmente complicando. E aí eu decidi que eu ia reverter, e aí eu fiz todo um trabalho em cima disso. E eu consegui reverter, hoje eu estou bem, estou totalmente adaptado. Então, eu acho que se é uma doença, no caso somática definitiva, se ela é definitiva, dificilmente você vai mudar, mas tem a doença consciencial. Né? Então você pode curar. Tem aquele livro da Bárbara Ceotto, né? Sim, aquele excelente livro, Diário de Autocura. Diário de Autocura. Perdível. A questão somática, ela não conseguiu superar, mas ela superou a consciencial, que é o que vale para ela, né? Então, parabéns. Mais uma superação aí do primeiro verbete. Agora esperamos todos os próximos livros e outros livros, né? Agradecemos muito a presença dos tertulianos, dos teletertulianos, dos paratertulianos e até a próxima. Os nossos comerciais? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 38 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. Alzira, concurso de campo, imersão em conscienciometria. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los a participar do curso de campo inédito, Imersão em Conscienciometria. É um curso sem pré-requisito, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2014, aqui em Foz do Iguaçu. É o evento de inauguração do Hotel da Cognópole, Hotel Mabu. E o aluno participante receberá um livro Conscienciograma autografado pelo autor Valdo Vieira. Neste curso teremos também 3 oficinas de conscienciometria, onde a pessoa vai identificar os traços conscienciais, trafores, trafares e trafais, vai identificar o confort do holossoma e o último workshop é a homeostática pelo autodiagnóstico. E 2 campos autoconscienciométricos, sábado de manhã e domingo de manhã, com os epicons Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. As inscrições podem ser feitas na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br ou 45 21 02 14 60. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos.
Para amanhã, teremos o verbete Manual Pessoal de Prioridades, especialidade Proexologia, com uma verbetógrafa Clara Emily Vieira. Obrigado e boa tarde a todos.